Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje, 28 de junho de 2021, e como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, Poesia dos Imortais. Um encontro com os amigos, com os poetas da imortalidade que vêm estar conosco, e nós vamos juntos nos sentirmos envolvidas por essa atmosfera de paz, de fraternidade, de muito amor. Vamos saudando os amigos que vão chegando. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigos dos dois planos da vida. Sintam-se abraçados. Muito bom estarmos juntos. São 20 horas e nós hoje vamos ler somente um pequenino trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Silvina. De Silvina desejando boa noite a todos e que o Mestre Jesus abençoe a cada um. Que assim seja, Silvina. Eu abri na mensagem 172. Manjares. Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Amigos, gratos somos por sentirmos essa presença divina em nosso lar e em nossos corações. Só podemos agradecer e pedir a Jesus que possa estar sempre conosco, nos amparando, nos orientando, nos fortalecendo. Agradecendo a cada emissário do bem, aos poetas da imortalidade, ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier, nós vamos iniciando a nossa noite. Muito obrigado, Senhor. Que bom, Sueli, Eudócia, Arnaldo, Anne, Silvina, os amigos aqui conosco, como todas as quartas-feiras às 20 horas, Poesia dos Imortais, e hoje nós vamos trazer o poeta Cruz e Souza, com o poema Ide e Pregai. Ide, vá, e pregai, ide e pregai. Mas, como nós sempre temos feito, nós estamos trazendo esses poemas do livro Parnaso de Além Túmulo. Nós vimos a introdução e agora vimos as palavras de Chico Xavier e agora estamos no introito, trazido pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, de pé os mortos. Mas aproveitamos também mandando um abraço para Nelly Silva. Seja muito bem-vinda, Nelly. De pé os mortos. Vamos dar continuidade ao que o Humberto de Campos iniciou nas semanas anteriores. Quem não teve oportunidade de assistir, entre depois lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, lá na playlist Poesia dos Imortais, nós temos todas as poesias.
Mas o Humberto continua dizendo: Parnaso de além-túmulo sairá de novo, como a mensagem harmoniosa dos poetas que amaram e sofreram. E aí ele vem citando o nome de alguns poetas. Carmen Sinira, aí está, com os seus sonhos desfeitos, de mulher e de menina. Casimiro, com a sua sensibilidade infantil. Junqueiro, com a sua ironia. Antero, com a sua rima austera e dolorosa. Todos aí estão, dentro das suas características. E prossegue Humberto de Campos: os mortos falam, e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Conta-se, diz ele, conta-se que na guerra russo-japonesa, terminada a batalha de Tissumina, o grande Togo, que era um almirante japonês, reuniu os seus soldados no cemitério de Ogama e, na tristeza majestosa do ambiente, em nome da nacionalidade, dirigiu-se aos mortos em termos comovedores. Concitou-os a auxiliar as manobras militares, a visitar os cruzadores de guerra, levantando o ânimo dos companheiros que haviam ficado nas pelejas. Uma claridade nova cantou as energias espirituais do valente adversário da pátria de Estócio, e os filhos de Orimoto venceram. Humberto de Campos vem narrando essa batalha que aconteceu, a Batalha de Tissumina, que foi uma batalha naval que aconteceu em 1905. E ele fala também desse adversário dos japoneses, que foi o Stoessel. Stoessel foi Anatoly Mikhailovsky Stoessel, que foi um russo que viveu entre 1848 e desencarnou em 1915. O Stoessel foi um barão e general russo, mas o Humberto de Campos cita também os filhos de Hiromoto. Quem eram os filhos de Hiromoto? Hiromoto, Minamoto no Hiromoto, ele nasceu em 1147 e foi o primeiro imperador shogun do período Kamakura, no Japão. E Humberto de Campos citam esses personagens da história, dizendo que da mesma forma que aquele general japonês ali no cemitério, ele dirige-se aos mortos em termos comovedores, pedindo aos mortos para auxiliar nas manobras militares, levantando assim o ânimo dos companheiros que haviam ficado na luta. E ele consegue vencer os russos naquela batalha. Mas, amigos, na realidade, o nosso objetivo, ao lermos o introito do livro Parnaso de Além-túmulo, é para irmos entrando nesse clima de espiritualidade, porque o nosso objetivo é falar do poeta. O poeta de hoje é o Cruz e Souza. Cruz e Souza, ele nasceu em Santa Catarina, catarinense, foi funcionário público, nasceu no século XIX, 1861, e morreu em 1898, no finalzinho do século XIX, com apenas 37 anos, porque era comum, não sei, os poetas viviam pouco. E ele desencarna em Minas Gerais, nasce em Santa Catarina, desencarna em Minas, e foi um poeta de muita emotividade. Mas vamos à poesia. Mas antes de falarmos a poesia
Aproveitamos também para mandar um abraço para Lúcia Gonçalves. Seja bem-vinda, Lúcia. Um abraço para Cida e para todos os que estão aqui conosco nessa noite. A poesia de Cruz e Souza. Ide e pregai. Ide e pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz, firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade, lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Amigos, vamos procurar compreender melhor algumas palavras que o poeta nos traz nessa poesia. Ide e pregai, para que possamos compreender melhor a essência do que ele quer nos legar. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança. Ide e pregai, vá e ensine. Vós que tens a rosa da bonança, bonança, no sentido figurado da tranquilidade, da calma, enlaçadas na fé, mais doce e pura. Enlaçadas, abraçadas, presas, a fé, mais doce e pura. Ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. O evangelho do amor. Evangelho. Qual o significado dessa palavra evangelho? É uma palavra que no grego se fala evangelion, que significa boa nova, boa notícia, boa mensagem, a chegada do reino dos céus através de Jesus. O evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é o reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. É um reduto de paz, firme e segura. É um reduto, é um ponto de defesa, é um refúgio. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Espalhai os clarões da vossa crença. O que é uma crença? É um estado, é um processo mental, atitude de quem acredita em uma pessoa ou em algo, numa coisa. É uma fé. Fé. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Turba, multidão, nessa imensa multidão. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, da caridade lúcida, esclarecida e piedosa, redentora de todos os pecados, redentora, que pode salvar, salvadora, que salva, que liberta de todos os pecados. Qual o sentido, o significado da palavra? O que seria um pecado? Uma violação de um preceito religioso?
uma desobediência a qualquer norma, preceito, uma falta, um erro. Mas vamos procurar agora comentar a poesia à luz do Evangelho e do Espiritismo. Mas aproveitamos, saudamos a Cida, o Arnaldo, a Sueli, todos os amigos que estão aqui conosco, a Eudócia, todos que agora juntas vamos compreender à luz do Evangelho e do Espiritismo a poesia. Ide e pregai. Nós vemos o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 15, nos traz o seguinte relato. É Jesus dizendo: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus convida, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitas das vezes, nós espíritas somos muito tímidos, mas Jesus já nos convidava, já nos concitava, ide e pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé, mais doce e pura, ide e pregai na noite da amargura o evangelho do amor e da esperança. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé, mais doce e pura. Qual é o significado de bonança? Ventura. É um período produtivo, bom, próspero. O que quer dizer depois da tempestade vem a bonança? É um ditado utilizado na língua portuguesa que expressa a ideia que depois de um período conturbado e agitado, vem a calmaria, vem a bonança, estabelecendo um paralelismo com o mundo da navegação. No mar, depois de grandes tempestades, seguem-se períodos de tranquilidade. Mas o que a Bíblia diz sobre tempestades? E nós podemos ver os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, falando sobre tempestades. Tem um relato muito bonito e que acredito que todos conheçam. Consta que Jesus estava dormindo num barco, junto com seus discípulos. E, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus continuava dormindo. Espírito puro, não tinha receio, não tinha o que temer. O que a tempestade nos ensina? A tempestade que testa nossa fé é aquela que Jesus nos manda ir sozinhos e nos mostra uma direção. E mesmo que Jesus não esteja no barco, Ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando, mesmo com toda tempestade contrária. Com isso, Jesus nos ensina a ter fé ao invés de medo ou dúvida. Ide e pregai. Na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. E nós vemos ainda em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, mais um relato. Finalmente apareceu aos 11. Jesus
já havia retornado. Jesus já não estava fisicamente presente. E nós sabemos que depois da morte de Jesus, ele apareceu algumas vezes. Apareceu para Madalena, ainda lá na sepultura, apareceu para alguns dos apóstolos, e finalmente ele apareceu aos 11, porque sabemos que Judas já não estava mais. E o que ele diz para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai, divulgai, ensinai. Foi o que ele veio, retornou para propor aos 11. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E continuando, ainda em Marcos, capítulo 16, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos, capítulo 16, vale a pena ler todo o capítulo. Olá, Fátima, seja bem-vinda. O Evangelho nos diz, o poeta Cruz de Souza, o Evangelho do amor e da esperança. E nós lembramos, mais uma vez, no grego a palavra se fala Evangelium, que significa boa nova, boa notícia, boa mensagem, a chegada do reino dos céus através de Jesus. E nós trazemos uma passagem agora que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, quando aparece um anjo, e esse anjo diz, não temais, porque eis, aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele anjo traz o Evangelho, traz a boa notícia, traz a boa mensagem. Hoje nasceu o Cristo, o Senhor. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados evangélicos canônicos, porque conforme as regras, especialmente da Igreja Católica. Porque tem alguns evangelhos que não são considerados, mas os de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados canônicos, porque estão conforme as regras, por serem os únicos que o cristianismo primitivo admitiu como legítimos e hoje integram o Novo Testamento da Bíblia. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era mesmo o Messias que estava por vir. Por isso enfatiza o Antigo Testamento e as profecias a respeito desse ungido. O Evangelho de Marcos, Marcos, que foi discípulo de Pedro, foi escrito para evangelizar principalmente os romanos e relata somente 4 das parábolas de Jesus, enfatizando principalmente as ações de Jesus. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus, enfatizando
a misericórdia de Deus, através da salvação por Jesus Cristo, principalmente para os pobres e humildes de coração. O último dos evangelhos, o de João, foi escrito para doutrinar os novos convertidos. Não cita nenhuma das parábolas de Jesus. As parábolas eram conhecidas no meio cristão através dos relatos contidos nos outros evangelhos. Mas no evangelho de João, ele combate com firmeza as primeiras heresias surgidas no princípio do cristianismo. Mas voltemos à poesia, voltemos à Cruz de Souza. Toda a luz da verdade que se alcança, toda a luz da verdade que se alcança. E nós vamos trazer um pequeno comentário de Jane Maiolo num texto, quando ela vem relatando uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37, e em cima dessa passagem ela faz comentários, e a passagem de João diz o seguinte: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É Jesus se manifestando, é Jesus dizendo: eu vim para o mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o poeta diz: toda a luz da verdade que se alcança. Mas a verdade de Jesus, naquele tempo, não cabia ainda em nossas almas. E ainda hoje, não há espaço para ela. Nós ainda temos dificuldade de compreender a verdade que Jesus nos traz. Por que nós temos essa dificuldade? E a Jane Maiolo, ela vem dizendo que essa dificuldade é em relação a sermos ainda o quê? Espíritos de terceira ordem, na escala espírita, conforme nos ensina o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Somos incapazes de aceitar a mensagem de Jesus e vivê-la em sua plenitude e simplicidade. Talvez pelo fato de ser tão simples, não conseguimos nos ajustar emocionalmente ao seu intrincado valor moral. Jesus nos ensina de uma forma tão simples que nós não conseguimos compreender. Poderíamos resumir todos os seus ensinamentos apenas em uma palavra: amor. Prosseguindo, é um reduto de paz, firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. E nós trazemos mais uma vez João no capítulo 14, versículos 27. Não se turbe o vosso coração. Isso é Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorice. O poeta nos diz: toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. É um reduto de paz firme e segura.
Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. E nós lembramos, o poeta nos convida a espalhar os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Trazemos Humberto de Campos. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 29 do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata sobre os 500 da Galileia. É lindo esse capítulo. Nós trouxemos somente um pequeno trecho. Leiam depois. Boa Nova, capítulo 29. Os 500 da Galileia. Da mesma forma que o poeta, na sua poesia, diz: espalhar os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados, os 500 da Galileia. Humberto de Campos relata Jesus se dirigindo àqueles discípulos: amados, enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. A mensagem prossegue. Mais adiante, Humberto de Campos nos narra, no Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo, na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Prossegue o poeta. Conduzia a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa. Allan Kardec nos traz no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ele vem dizendo: não podemos amar a Deus
sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. A salvação é uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. Não se dá na esfera de um tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus. Aonde? Na consciência. Prossegue a poesia, encerrando a poesia, redentora de todos os pecados. O termo pecado é comumente utilizado em um contexto religioso, judaico-cristão, para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial, qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. João, o evangelista João, 1 João, capítulo 3, versículo 4, ele nos ensina: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Meus amigos, o que podemos encerrar lembrando essa lei que às vezes é transgredida, essa lei divina, como dissemos, ela está escrita na consciência de cada ser. Em O Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem: na consciência. E é impossível fugir da própria consciência. Gratidão ao poeta Cruz e Souza. Ide e pregai. É o convite do poeta, e agradecemos também ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Paz a todos.